Olá, bem-vindos à nossa análise visual de hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo num dos relatos mais detalhados de toda a antiguidade, o registro do dilúvio em Gênesis, focando especificamente nos capítulos 7 e 8 da versão Almeida Corrigida Fiel. E olha, em vez de ler isso só como uma história tradicional, a gente vai analisar esse texto como se fosse um diário de bordo super estruturado. Sério, o nível de precisão das datas, a duração das coisas e a sequência exata dos eventos é simplesmente fascinante. A gente vai desvendar tudo isso juntos para ter uma compreensão bem mais clara e direta. Para organizar o nosso estudo, a gente vai seguir este roteiro de 5 passos. Primeiro, a entrada na arca. 2, o início do dilúvio. 3, águas sobre a terra. 4, o corvo e a pomba. E para fechar, o passo 5, a saída e o altar. Então, vamos lá, direto ao ponto, começando pela seção 1, a entrada na arca. Olha que detalhe incrível quando a gente analisa as instruções de carga. Existe toda uma logística pensada para preservar as espécies. Para os animais considerados limpos e para as aves dos céus, a ordem é bem específica: levar 7 casais, o macho e sua fêmea. Em contraste, para os animais que não são limpos, a cota é de apenas um casal, de 2 em 2. E essa diferença no inventário, que o texto faz questão de registrar, vai ser uma peça-chave absoluta para os eventos que a gente vai ver lá no finalzinho dessa nossa cronologia. E sabe o que isso ilustra de forma brilhante? Que não teve aquela correria caótica de última hora, sabe? O texto indica que Deus estabeleceu um cronograma estrito de 7 dias. Ao longo dessa semana inteira, Noé, a esposa dele, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as noras tiveram exatamente o tempo necessário para organizar a entrada de todas as criaturas de toda a carne em que havia espírito de vida, antes que o cataclismo começasse de fato. Tudo muito bem planejado. E isso nos leva direto para a nossa próxima fase, seção 2, o início do dilúvio. A narrativa âncora esse evento global não apenas numa era vaga, mas num marcador biológico hiperespecífico. O texto declara com todas as letras que o dilúvio das águas veio sobre a Terra quando Noé tinha exatamente 600 anos de idade. Esse é basicamente o nosso ponto zero cronológico desse diário de bordo. O mais impressionante é a precisão do dia exato dessa virada. Aconteceu no ano 600, no segundo mês, aos 17 dias do mês. O relato descreve um cataclismo físico duplo acontecendo ao mesmo tempo. A água não veio só de cima. Primeiro, as águas irromperam de baixo, com um imenso rompimento de todas as fontes do grande abismo, e, simultaneamente, as janelas dos céus se abriram lá no alto. O resultado desses gatilhos físicos é codificado por um número que a gente conhece muito bem, 40. Foram 40 dias e 40 noites ininterruptos de chuvas torrenciais surreais. A Bíblia relata que, durante esse tempo, as águas cresceram a ponto de levantar a arca, elevando ela bem alto sobre a terra, o que revela a escala implacável de todo esse evento. Terminada essa chuva inicial super violenta, o tom da história muda bastante, trazendo a gente para a seção 3, águas sobre a terra. A profundidade que as águas atingiram é assustadora. Elas subiram 15 côvados acima dos montes mais altos que existiam debaixo de todo o céu. A conclusão da narrativa é bem forte e direta. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, e tudo que havia em terra seca simplesmente morreu. Só restou a arca navegando sozinha sobre aquela imensidão de águas. E a escala desse isolamento absoluto é de cair o queixo. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra por 150 dias. Imagina isso, é praticamente 1/3 de um ano na contagem antiga, marcado por absolutamente nada além de uma planície líquida infinita antes de qualquer sinal de mudança. Mas a mudança finalmente acontece. O diário de bordo registra que Deus fez passar um vento sobre a terra, e aí as águas começaram a aquietar e escoar. E nota essa simetria perfeita em relação à data de início. Exatamente 5 meses depois do começo do dilúvio, no dia 17 do 7º mês, a arca finalmente repousa sobre os montes de Ararat. Aquela fase de devastação total dá lugar a uma fase de paciência gigantesca. O que nos traz, enfim, a seção 4, o corvo e a pomba. Se você prestar atenção nas datas aqui, vai ver o que é um exercício extremo de paciência. Foi só no primeiro dia do 10º mês que os cumes dos montes começaram a aparecer.
E mesmo com terra à vista, a narrativa indica que houve uma espera calculada de mais 40 dias antes que a janela da arca finalmente fosse aberta para iniciar os testes fora da embarcação. E aí começa um procedimento suprassistemático. Como eles não tinham tecnologia moderna, os pássaros viraram verdadeiros drones de exploração antigos. O plano começa soltando um corvo, que fica lá indo e voltando, inquieto, esperando as águas secarem. Daí, o método muda para a pomba. O primeiro voo dela dá errado, ela volta sem achar lugar para repouso. Mas o segundo voo é o grande ponto de virada. Ela retorna no final da tarde com uma folha de oliveira no bico, indicando vida vegetal voltando. O terceiro voo, enfim, confirma o sucesso. A pomba não retorna mais, sinalizando que a terra já estava plenamente habitável. E o aspecto mais fascinante desses voos da pomba é o ritmo disciplinado que a narrativa exige. Entre cada vez que a ave foi solta, Noé esperou em intervalos estritos de 7 dias. Nada de ações impulsivas. Foi uma observação super cadenciada, quase científica do recuo da água. E assim chegamos à última fase. Seção 5. A saída e o altar. Aqui a gente tem os marcos finais dessa linha do tempo minuciosa. Entramos no ano 601 da vida de Noé. No primeiro dia do primeiro mês, a cobertura da arca é retirada e vê-se a face da terra enxuta. Contudo, a saída não ocorre na mesma hora. É apenas no 27º dia do segundo mês, com a terra oficialmente declarada seca, que vem a ordem direta de Deus para sair da arca e repovoar a terra. Imediatamente após sair da arca, a primeira ação registrada pela família é de profunda gratidão e adoração. Um altar edificado e holocaustos são oferecidos. E aqui vale muito lembrar daquela logística preventiva lá do começo que separou animais limpos de 7 em 7. O propósito disso faz todo sentido agora. Isso garantiu que houvesse animais suficientes para o momento do sacrifício, sem ameaçar a sobrevivência das espécies recém-salvas. Esse sacrifício culmina em uma resolução divina lindíssima. Ao sentir o suave cheiro da oferta, o Senhor registra uma promessa definitiva, uma garantia de que as leis naturais, os ciclos agrícolas de sementeira e cega, o frio e o calor, o verão e o inverno, e a ordem inabalável do dia e da noite, nunca mais seriam interrompidos por um evento dessa magnitude enquanto a terra durar. Ao finalizar a observação desses 2 capítulos, fica uma reflexão intrigante. Quando a gente lê esse texto não só como tradição, mas como um registro meticulosamente datado e procedimental, a nossa percepção sobre como a história antiga foi preservada muda de figura, não é? Fica aí o convite para a gente questionar e investigar. Quais outros detalhes ocultos e incríveis ainda aguardam descoberta nas entrelinhas desses relatos milenares?